E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com o jornalista Jamil Chad, que é colunista do portal UOL. Jamil, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Meu caro, um bom dia para vocês todos. Muito obrigado pelo convite. Jamil, você fala de Genebra, não é isso? Genebra, na Suíça, uma Já- diferença de temperatura para vocês aí de acho que uns 30 graus. Temperaturas negativas aí, não? Mas é bom Exatamente. ver que a calefação aí está funcionando, hein, Jamil? Por enquanto. Por enquanto. Vamos lá, vamos falar com o Jamil sobre a expectativa internacional para o início do governo Lula, a comunidade internacional. Ontem a gente teve aqui, Jamil, já a primeira coletiva do novo chanceler, o ministro indicado por Lula para comandar as relações exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e ele falou sobre já a quantidade de chefes de Estado, que se colocaram, né, já manifestaram seu interesse em participar da posse do presidente Lula, e ele também lembrou que é preciso retomar o contato com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Queria que você fizesse primeiro uma avaliação dessa primeira coletiva e como ela também pode repercutir em organismos internacionais, como, por exemplo, os vários organismos internacionais que você acompanha aí em Genebra, na Suíça. De fato, são mais já de 20 líderes internacionais confirmados para a posse. Praticamente a América do Sul inteira, para vocês terem uma ideia. Então é extremamente importante essa presença, não pelo presidente eleito. O presidente eleito, no caso, ele obviamente tem eu diria, um impacto internacional significativo, mas, acima de tudo, essa presença internacional no Brasil no dia 1º de janeiro, ela tem como função chancelar a democracia. Dizer, olha, o mundo reconhece que o processo eleitoral brasileiro é sólido, que a democracia venceu e que, portanto, um novo governo está assumindo e é ele que é o nosso interlocutor. Ponto final. Então, é muito importante que a gente entenda que essa presença internacional ela não tem uma relação apenas por se tratar de Lula. A presença internacional tem essa função justamente de chancelar a democracia. E por que chancelar a democracia brasileira? Qual é a função? Olha, a gente tem visto pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos, naquele 6 de janeiro, no Capitólio, em tantos outros lugares, na Alemanha, recentemente, com uma operação policial contra a extrema-direita, que o que nós estamos vendo é que nas grandes democracias ocidentais também, nós estamos vendo um enfrentamento muito claro da extrema-direita tentando minar a democracia. Portanto, quando uma democracia está ameaçada, em qualquer lugar do mundo, são todas as democracias que, no fundo, estão ameaçadas. Portanto, e aí voltando à questão do Brasil, reconhecer que a democracia brasileira vence é, para o mundo, também um sinal muito claro para a extrema-direita de que não haverá complacência, que não haverá algum tipo de, vamos dizer, bom, lá no Brasil é distante do centro do mundo, portanto, lá tudo bem. Não, a extrema-direita questionar a democracia no Brasil é tão fundamental quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, há uma aliança internacional, obviamente, eu diria uma aliança informal, mas de democracias para a preservação de uma outra democracia. Essa é a grande questão que envolve o Brasil hoje no mundo. A gente está falando com o Jamil Chad, que é jornalista, colunista do portal UOL, que está baseado em Genebra, na Suíça. E aí eu queria verificar contigo, Jamil, qual é a avaliação, se é que você já colheu isso com outros embaixadores aí nos organismos internacionais, do nome especificamente de Mauro Vieira para comandar a chancelaria brasileira. O nome dele foi bem recebido? Foi bem recebido pelo seguinte, dois aspectos. O primeiro deles é alguém que já comandou o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, é alguém que tem circula facilmente, conhecido, obviamente, de outros governos. Tem um aspecto também do fato de que ele é um multilateralista. O que quer dizer isso? Ele é uma pessoa que tem como base, na verdade, a própria diplomacia brasileira teve isso de uma forma tradicional até a chegada de Ernesto Araújo, uma aposta no sistema multilateral. O que é o sistema multilateral? É um sistema de regras, basicamente, que colocam o mundo em algum tipo de arcabouço
legal. Ou seja, não é a lei do mais forte, não é a lei da selva. Para um país que não tem arma nuclear, como é o Brasil, que não tem uma tecnologia de ponta, como o Brasil, como não tem uma influência por outros caminhos, a maior garantia é a existência de regras internacionais. Então, se nós queremos uma participação importante no mundo, ter regras é fundamental justamente para a nossa inserção. Então, um defensor disso, que é o Mauro Vieira, obviamente é bem recebido por outros países, principalmente eu diria, pelas democracias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos sabem que Mauro Vieira não vai atuar sozinho. Existe uma coordenação muito clara com quem? Com Celso Amorim, que deve assumir um cargo muito próximo a Luiz Inácio Lula da Silva. E Celso Amorim é alguém que absolutamente todos os chanceleres do mundo conhecem. Então, essa dupla é que vai, de fato, liderar a política externa brasileira. E essa dupla tem um acesso muito, eu diria, fácil na diplomacia mundial, sim. Então, pelo que você está dizendo, não sei se eu entendi corretamente, Jamil, o Mauro Vieira seria um operativo da chancelaria brasileira, enquanto que toda a estratégia seria pensada pelo Celso Amorim? Exatamente. De fato, você tem, eu acho que a gente podia até ampliar. Vai ser um tripé. O Lula é vamos dizer assim, a palavra pode soar curiosa, mas é isso. Lula é o sedutor, Amorim é o estrategista e Mauro Vieira é o operador. Então, esse é o tripé da tentativa da reinserção brasileira. E aqui eu não estou fazendo um elogio ou não, estou tentando colocar numa estrutura o que vai ser a política externa brasileira. Bom, a gente já teve um exemplo disso da participação de Lula na COP27, né? Mas você falou sobre a participação do Brasil... Eu não estou ouvindo, perdão. A gente teve um exemplo do que acontece com isso que você está colocando, essa imagem que você está fazendo do Lula como um sedutor, o Amorim como um estrategista e o Mauro Vieira como o executor. O papel do Lula como sedutor na COP27, a presença dele já fez um rebuliço lá no Egito, né? Exatamente. E ele tem, obviamente, esse carisma necessário para uma diplomacia presidencial. Né? O que é a diplomacia presidencial? Quando você tem a capacidade de olhar olho no olho de um outro líder e negociar ali, ele mesmo, algum tipo de caminho. Né? Quando você não precisa de técnicos, quando chega numa decisão política e aquele político tem essa capacidade justamente de diálogo. Então, essa é a grande vantagem, obviamente, de Lula nesse cenário internacional. É suficiente? Não. Obviamente, ele sabe que não. Você precisa de uma operação, você precisa de uma preparação para aquela conversa final, olho no olho. Mas sem aquilo, você obviamente tem eu diria, uma limitação. Vou te dar um exemplo de algo que eu vi acontecer no G20, no ano passado, em novembro do ano passado, em Roma, que eu entrei naquela sala exclusiva dos presidentes e consegui filmar a presença de Jair Bolsonaro naquele local. Ali, talvez vocês se lembrem dessa imagem, o Bolsonaro completamente isolado. Aí, o isolamento dele ali, em parte, é culpa do seu serviço diplomático. Como é que colocam um presidente naquela situação sem preparar um terreno? Né? Então, tá bem, você pode dizer, ali tem uma falha real da estrutura. Agora, tem uma outra característica, que é aquela que ficou marcada, é de um presidente que não tinha capacidade de fazer a diplomacia presidencial, porque ele mesmo não tinha capacidade de interlocução com ninguém ali. Então, mesmo que a operação tivesse falhado, aquele líder teria o carisma, teria a sedução suficiente para chegar a bater nas costas do Boris Johnson ou de alguém e falar, e aí? Né? E ali acontece também a diplomacia. Agora, na versão, vamos dizer assim, 2023 no Brasil, vamos torcer para que haja a operação, para que haja a visão estratégica e para que haja a sedução. Porque eu vou te dizer, meu caro, reconquistar a posição que o Brasil tinha antes no mundo não vai ser fácil. Não adianta achar que o mundo guardou o lugarzinho do Brasil. Olha, a cadeira estava aqui para vocês, fiquem tranquilos, quando vocês voltarem, a cadeira está aqui. A gente sabe muito bem que no poder, na questão de política, não existe vácuo. Quando o Brasil foi embora, alguém ocupou.
E agora, para eu reocupar esse lugar, cotoveladas, sedução e provas de que a gente é um interlocutor confiável. Você falou dessa reunião do G20, claro que a gente lembra dessas imagens do Bolsonaro isolado, mas eu lembro também da violência que inclusive você sofreu da segurança do presidente Bolsonaro, na época, né? Quando você estava fazendo a cobertura, eles estavam na rua e você sofreu essa violência, né? A gente espera que isso nunca mais seja visto mais uma vez, né? Ou aqui com os próximos governantes. Mas quando você fala da cadeira no lugar, e aí eu quero falar sobre a inserção do Brasil nesses organismos multilaterais. Vários desses organismos o Brasil pode ficar, inclusive, sem a possibilidade de entrar, né? O Brasil está devendo para todo mundo, não é isso? Tá, a dívida que o Brasil deixou acumular com os organismos internacionais chega a 5 bilhões e 500 milhões de reais. 5 bilhões, não é um erro, não. É muita grana que o Brasil deve para muitas entidades internacionais. 42 entidades internacionais. Algumas delas, para vocês terem uma ideia, se a gente não pagar essa conta, ou pelo menos parte da conta, até dia 31 de dezembro, em 2023, quando vira o ano, o Brasil perde o direito de voto. Vou dar um exemplo. Na FAO. Na FAO, que foi liderado pelo Brasil durante 2 mandatos do Graziano. Agora, foi anteontem, basicamente. Né? Então você passa de uma situação de líder internacional a devedor. Né? Quer ver outra entidade que aí é curioso, eu acho muito curioso essa dívida. O Brasil é o maior devedor do mundo com o Tribunal Penal Internacional em Haia. Será por quê? Será por quê o governo Bolsonaro parou de pagar a sua contribuição ao tribunal em Haia? Sabe que, obviamente, Jair Bolsonaro foi denunciado várias vezes, se eu não me engano, 5 ou 6 vezes, por entidades indígenas, advogados, etc., por crimes contra a humanidade, genocídio, em Haia. Então, você vê aí que o legado que o Mauro Vieira recebe é um legado extremamente pesado. Não é só o corte pontes queimadas com o mundo, não é só pontes queimadas com o mundo, é também uma situação real. Por isso que a operação vai ser fundamental, a estratégia vai ser fundamental e a sedução também vai ser fundamental. Mas a gente acompanhou ontem nessa coletiva que uma determinação do presidente Lula foi retomar os laços regionais com a América do Sul, incluindo a Venezuela e também a África. São estados, são países que são fundamentais, né, para a gente formar novamente um bloco que possa fazer frente, inclusive, à União Europeia. Fazer frente não, mas poder negociar num outro tipo de patamar, né, Jamil? Certamente. Em primeiro lugar, uma integração, uma aproximação com a América Latina não é uma opção, são os nossos vizinhos. Né? Então você precisa ter essa relação com o resto do continente. É interessante, inclusive, que na posse agora no dia 1º de janeiro, praticamente todos os países da América do Sul já confirmaram, na verdade, que seus presidentes estarão presentes. Os únicos 2 que ainda não está confirmado, claro, por conta de outros problemas, é o Peru, que, claro, vive uma situação extremamente grave, obviamente, e a Venezuela por conta de um decreto do presidente Jair Bolsonaro em 2019 que impede o Maduro de estar em território brasileiro. Então, também um problema ali. Mas, de uma forma geral, você tem uma situação de extremo reconhecimento de que o Brasil ou pode ser um fator de estabilidade na América Latina. Então, essa estabilidade, que não foi o papel que o Brasil ocupou nesses últimos anos, não adianta você querer ser um líder internacional, não adianta você querer ser um protagonista internacional, se nem na tua região você apita, ou você tem voz. Para vocês terem uma ideia, olha só o que aconteceu no G7 de 2019, no primeiro ano de Emmanuel Macron, no primeiro ano de Jair Bolsonaro, o presidente da França organizou o G7, isso na França. E ele não convidou o Brasil, convidou o Chile como o representante da região. Alguns anos depois, quando voltou a ter um outro G7, quem foi convidado não foi, de novo, o governo brasileiro, foi a Argentina. Então, para vocês entenderem que existe uma ausência do Brasil no mundo e ela tem uma relação direta com a América do Sul. Se você não é nem o líder da tua região,
por que você seria um interlocutor internacional? Então, essa também é um fator importante a gente entender. Tem gente que diz, não, mas calma aí, o que a gente ganha mantendo relações com o Peru, com o Equador, etc., são economias menores, etc. É verdade, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a construção da sua inserção internacional, ela não tem atalhos. Eu não posso ser o melhor amigo de, sei lá, de alguma instituição internacional ou de algum líder internacional, se na tua região você não tem o protagonismo que deveria. Então, enfim, essa é uma das estratégias, obviamente. E aí eu quero falar contigo também sobre a África, né? Porque o Brasil também perdeu terreno e, como você já ressaltou, não existe cadeira vazia. A China tomou o lugar do Brasil da África, né? E é fundamental que a gente retome esses contatos também com todos esses países africanos, a influência do Brasil nesse continente, não? Certamente. E mais uma vez, você mantém relações com países pobres, de que adianta isso? É de uma miopia total avaliar nesse aspecto. Né? Agora, vamos lá, por alguns pontos. Eu conversei, inclusive, com o Celso Amorim há 2 semanas, e ele disse que o Brasil vai reabrir as embaixadas na África que tinham sido fechadas por Jair Bolsonaro. Então, algumas embaixadas que tinham sido fechadas vão ser reabertas. Isso já é um ponto positivo. Para você ter uma ideia, as viagens dos chanceleres brasileiros e da cúpula, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto para a África, elas foram significantes nesses últimos 4 anos. E, como eu disse, aquela cadeira que o Brasil tinha na África de ser um porta-voz, de ter amigos, de ter aliados na África, ela, obviamente, foi perdida. Né? Então, você tem uma situação em que, sim, outros atores desembarcam com muita força. China, Índia, Rússia, que ganham justamente um espaço muito grande na África neste momento. Nós tivemos aquela situação lamentável do Crivella ter sido nomeado por Bolsonaro para ser embaixador na África do Sul, o que deixava muito claro que o objetivo não era o interesse nacional. Deixava claro que a relação entre Brasil e África não passava por uma questão estratégica, era muito mais para atender um aliado local que queria, obviamente, um posto no exterior, e aí tem toda a história ali da África do Sul. Enfim, o que eu quero dizer, não existia o sentido de relação de Estado com o Estado. Agora, Jamil, para a gente terminar, e aí só para a gente fechar essa nossa conversa, voltando para a questão da calefação que você vive aí em Genebra por conta das baixas temperaturas, eu quero falar especificamente desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a possibilidade do corte do fornecimento de gás para os países, e isso já está afetando diretamente a vida da população da Europa. Você acha que Lula ou as relações exteriores, a chancelaria brasileira pode voltar a ter um papel de interlocutor entre essas disputas, a exemplo do que o Brasil conseguiu no chamado acordo nuclear com o Irã? Como é que você avalia esse momento histórico que a gente tem, esse conflito na Europa, que pode, de alguma maneira trágica, se alastrar para todo mundo? O Brasil poderia ter esse papel se ele voltar a construir essas pontes. Não vai ser automático, não vai ser o único ator. Você tem hoje a Turquia, que ocupa esse cargo brasileiro. De quê? De mediador. Né? De ser um país fora do eixo Europa-Estados Unidos, de ser um país que não se alinha com ninguém automaticamente e que, portanto, tem essa interlocução tanto com os ucranianos como com a Rússia. A Turquia, que, claro, faz parte da OTAN. Então, ela tem essa interlocução. Qual é a proposta que existe sobre a mesa? É de que haja, na verdade, uma coalizão de países emergentes, entre eles o Brasil, que possam fazer possam buscar caminhos para esse diálogo. Esse diálogo passa, claro, por restabelecer a confiança. Mas se você não tem um interlocutor de confiança, você também não vai ter essa negociação. O Brasil pode fazer, no primeiro momento, eu diria que o Brasil pode fazer parte do esforço. Ele dificilmente vai imediatamente liderar um esforço. Insisto, por conta dessa situação dos últimos 4 anos. Você não reverte a situação da noite para o dia. Então, primeiro é fazer parte. Primeiro é mostrar que você quer fazer parte das soluções do planeta. Porque vamos também colocar aqui de uma forma muito clara, o que o Brasil fez nesses últimos 4 anos foi fazer parte dos problemas do planeta. Né? Agora vamos tentar fazer parte das soluções. Né? Vamos ver se funciona.
Tá certo. Bom, e para a gente terminar, só uma curiosidade, como é que está a situação aí na Europa com relação ao abastecimento de energia, gás, enfim, para que as residências continuem aquecidas? Esse já é um problema que está se alastrando entre as populações, principalmente as menos favorecidas por toda a Europa? Exato. Esse é um problema, na verdade, pela primeira vez existe a conscientização de que o abastecimento pode falhar. A Europa correu, buscou em outras regiões do mundo um substituto para o gás e o petróleo russo, inclusive no Catar, Copa do Mundo, enfim, tem todo um aspecto aí geopolítico dessa nova busca. Teve uma situação também de reabertura de algumas usinas extremamente poluentes, que também é lamentável. Agora, o que existe acima de tudo, por exemplo, aqui na Suíça, é uma enorme campanha de redução do consumo. Então, por exemplo, coisas muito básicas, mas que aqui no hemisfério norte, com menos 8 graus, faz diferença. Lavar a mão com água fria e não com água quente. Reduzir o consumo em alguns momentos do dia. Desligar o aquecimento da casa durante o dia e ligar só quando você volta pela noite. Enfim, medidas como essa, que, claro, para uma geração de europeus que não estava acostumado com essa situação, é uma surpresa. Talvez quando a gente vem do Brasil, isso não seja tanto uma surpresa, porque a gente cresceu, inclusive, né, lembrando que tem uma rotação de bairros onde a água é cortada naquela semana, a gente conhece isso, né, a gente sabe que isso é uma realidade. É verdade que em São Paulo ou no Brasil tem bairros que nunca tem água cortada, né, mas esse é um outro debate. Mas, de uma certa forma, para os europeus, é uma grande surpresa. E é uma grande, num certo momento, uma grande incompreensão. Né? Tanto que você teve aí uma campanha, de fato, uma campanha dos líderes europeus tentando explicar que, olha, de fato, é necessário preservar e reduzir o consumo. O impacto cai diretamente no bolso dessas famílias. Ô, Jamil, Exatamente. quero agradecer a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Sempre uma alegria contar com as tuas avaliações, a tua visão a partir da Europa, dos principais problemas que acontecem no mundo, envolvendo inclusive as nossas relações exteriores e a perspectiva com a chegada de Lula à presidência, mais um mandato, terceiro mandato do presidente Lula. E hoje aqui no Jornal Brasil Atual a gente falou sobre a expectativa também do trabalho de Mauro Vieira como novo chanceler brasileiro. Jamil Chad, jornalista, colunista do portal UOL, muito obrigado pela tua participação e a gente volta a se falar, tá certo? Eu que agradeço, meu caro. Bom fim de semana aí para vocês todos. Um abraço. Conversamos com Jamil Chad aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.